Bom dia, senhor. O seu nome completo, por favor? Jorge das Chagas Paz. O senhor é brasileiro, seu estado civil? Brasileiro, casado, Casado, profissão? professor, Seu endereço completo, por gentileza. Rua Nordeste, número 29, Planalto Toro 3, São Luís, Maranhão. Ok, vamos lá. Essa área é objeto de litígio, como é que o senhor teve acesso a ela? Ok. Eu trabalho na zona rural há 16 anos, mais ou menos, né, na comunidade de Pedrinhas, professor em 2 escolas da zona rural, lá na comunidade de Pedrinhas, e buscava naquela região ali algo que eu pudesse estabelecer-me, né, como para morar perto do trabalho, já que eu moro aqui do outro lado da cidade. E foi nessa busca que eu cheguei ao terreno lá que está em litígio aqui. E como é que foi? O senhor chegou a essa busca, estava oferecido, quando foi isso? Eu estou há uns 5 anos atrás, falha aqui a memória no momento. Sim. E eu cheguei por conta de perguntar, né? A região, até que cheguei ao terreno lá que estava sendo oferecido pela dona Helena. Uhum. E o terreno era cercado? Terreno cercado. Uma cerca que não era uma cerca, um muro, mas cercado, e evidentemente você via que havia ali uma intervenção. Perfeito. E havia alguma benfeitoria dentro do terreno? Bom, o terreno ele é todo arborizado, né? Uhum. Pau d'arco, pitombeiras, coqueiros, mangueiras, cajueiros, né? Todo arborizado, muito agradável, muito bonito. Eu sei. E o senhor então fez a compra desse terreno? Esse terreno ele tinha propriedade? Ele tinha? Não, foi uma das preocupações que a gente teve, mas aí a gente teve. O senhor, na verdade, comprou a posse? A posse, né? A Sim. gente sabia que não tinha. E fomos perguntando ali. Então ninguém tem a posse, ninguém tem a propriedade, só tem a posse. Fica mais ou menos aonde? Fica em frente a uma cerâmica, é a última cerâmica, né? Saindo daqui para lá é a última cerâmica, que tem a última chaminé, bem numa curva, já chegando a uns 3 quilômetros do quebra-pote mesmo. Eu sei. E lá, o senhor comprou de quem? Comprei da dona Helena, né? E o seu Luiz, o casal que tem uma casa, uma propriedade bem em frente ao referido terreno. E esse dona Helena e o seu Luiz, eles eram tidos como pessoas possuidoras desse terreno? Isso, é exatamente uma das preocupações que a gente tive na época foi de pesquisar, né? Essa posse. Então, a dona Helena já tinha posse desse terreno por volta de 7 anos, né? Que ela comprou do seu Zé Ferreira, segundo ela, me mostrou um recibo, né, de compra do seu Zé Ferreira, que já tinha, né, uns longos anos por lá também, e, obviamente, nunca se havia contestado, não se tinha havido nenhum tipo de contestação a essa posse. Por isso, a gente sentiu segurança em fazer o negócio. Os vizinhos confirmaram esse fato? Inclusive, a gente teve essa preocupação, né, de perguntar, de questionar e de buscar os moradores mais antigos da localidade, exatamente para saber se tinham a propriedade, se efetivamente tudo aquilo ali estava, né, dentro daquilo que a gente, pensa que seria o legal. Eles têm a posse, né, cuidavam do terreno e, obviamente, tinham... O terreno era limpo? Limpo. Inclusive, na época que eu limpei, ele estava bem limpo, e ao longo desse tempo que a gente tem a posse lá, a gente faz a manutenção do terreno 1 a 2 vezes por ano. Mas me diga uma coisa, o senhor, quando comprou então o terreno, o senhor foi para dentro do terreno? Foi para lá, ia constantemente, como eu trabalho lá perto, passava, encostava lá. O senhor chegou a fazer alguma construção, alguma benfeitoria? Além das limpezas, a manutenção da cerca, né? A gente sempre faz um acero ao redor do terreno, para deixar, né, para que a gente possa transitar e ver onde há a necessidade de fazer intervenção, principalmente na questão da cerca, que a gente sabe que ali delimita, né? E todo mundo respeita em função da posse antiga, que todos reconhecem na área. Entendi. E o senhor chegou a procurar ou a se interessar sobre a propriedade do terreno?
Bom, como é uma coisa que demanda um tanto de recurso e assalariado, essas intervenções a gente tinha pensado em fazer um pouco depois, porque, como eu tentei demonstrar no processo aí, eu fiz empréstimo para comprar o terreno, né? Então eu preciso pagar isso para fazer um investimento. Perfeito. Né? E o que aconteceu? Como é que o senhor foi comunicado de que houve um... Pois é, então a gente tem sempre uma pessoa que, né, cuida do terreno, vai lá e é a pessoa responsável por fazer a limpeza, a manutenção, é o seu Zé Raimundo. Né? E um belo dia recebi uma ligação... Né, do seu Zé Raimundo? Não foi do seu Zé Raimundo, foi de uma outra pessoa que tinham aparecido pessoas lá, medido o terreno, né, e estavam vendendo o terreno, loteando o terreno. E aí foi aí que eu fui até lá e uma pessoa que mora lá perto disse, olha, realmente estiveram aí, mediram, fizeram a marcação, né, botaram pilares lá, marcando o terreno, dividindo o terreno, e que o dono, né, a pessoa que comprou, que seria o seu Paulo, estaria lá num sábado. Né? E neste sábado, então, eu fui para lá e o esperei. E ele me apresentou os documentos, né, que comprovariam que ele havia comprado o terreno da São Luís, né, da empresa São Luís, e que efetivamente ele ia tomar conta do terreno. Né? E a partir daí eu disse, olha, tem a questão da posse aqui do pessoal, comprei a posse, e fomos, inclusive, juntos, ele no meu carro, fomos à delegacia, registramos a ocorrência, e a partir daí a gente desenrolou o processo judicial. Né? Tá. E o senhor chegou a procurar essa nova... Como é o nome da empresa? Nova São Luís. O senhor chegou a procurá-la? Não, fui procurado pelo seu representante, né, tentando fazer um acordo. O seu Diego? Isso. O seu Diego passou umas mensagens para o senhor, né? Isso. Aqui está no seu telefone, Diego Quebra-Pote. Isso. Tá. E ele tentou de diversas maneiras... O que ele tentou? Que eu comprasse o terreno novamente. Da Nova São Luís. Mas ele não já tinha vendido para o Paulo? Pois é. E o que ele justificava? É contraditório isso, e em diversos momentos eu questionei, mas como é que você quer me vender o terreno? Primeiro que eu já comprei, depois que você já vendeu para outra pessoa. Né? Não, eu vou te vender uma parte, mas lógico, é irreal isso. Né? Se você tem, né, alega ser o dono do terreno e vende para um e depois quer me vender de novo, eu fiquei sem entender e, né, muito em função disso também, e obviamente também por a condição material que eu não tinha, porque de fato o terreno ele é muito interessante. Minha pretensão é morar ali e viver a minha aposentadoria por ali. Né? Mas eu não tinha, efetivamente. Eu até acho que o terreno valeria 60 mil, se eu, né, tivesse como pagar mais 30 mil para São Nova São Luís, não teria, para evitar todo esse transtorno, eu até faria. Mas tem. Entendeu? E como é que ele ia resolver o problema com o seu Paulo? Bom, ele efetivamente não me esclareceu isso. Ele que procurou o senhor ou o senhor que procurou ele? Ele que me procurou. Como? Através, no dia da delegacia, ele compareceu lá. Esse senhor? O senhor Diego, ele apareceu lá, né, contactado pelo senhor Paulo. O senhor Paulo contactou com ele? Isso. Como é que me vendeu o terreno e agora tem gente aqui que é dono e tal. E aí ele acabou aparecendo na delegacia, se apresentou lá como policial militar. Ele? Ele. Né? E nesse dia, né, pegou meu contato e depois passou a entrar em contato comigo, né, dizendo que queria resolver meu problema, porque as pessoas que venderam o terreno não tinham legitimidade para fazer isso, quem tinha legitimidade era a Nova São Luís, e que ele queria me ajudar, etc., etc., mas efetivamente colocando a condição que eu teria que pagar novamente o terreno. Para a Nova São Luís agora. Tá. E ele não disse como é que ele faria com... Não. Quando o senhor chegou lá, o senhor Paulo já havia feito alguma intervenção no terreno? Não, nesse primeiro momento não. E aí eu pedi um tempo para eles, para ver como, né, como se resolveria, se eu iria para a justiça. E aí ele começou a
ligar e mandar, Quem? olha, o senhor Diego, né? O Paulo não. O Paulo não, o Paulo nunca entrou em contato comigo, né? Nunca Certo. tivemos contato, mas o Diego. Colocando a questão, olha, o meu cliente vai efetivamente mexer no terreno porque o terreno é dele, ele comprou o terreno. E a partir daí foi que, né, depois de uns 7, 15 dias mais ou menos, eles efetivamente começaram então a fazer, né, limpar o Ou terreno. seja, depois que o senhor colocar... contactou com ele. Depois. Certo. Né? E aí começaram a colocar e colocar gente lá dentro, né? Que efetivamente eu não me senti mais seguro em nem estar lá. Né? Eu digo E francamente. quando eu dei a liminar, ela foi cumprida? Foi, sim, senhor. E hoje, como é que está o terreno? Tá tranquilo. Tá. Inclusive a gente também se resguardou por conta da questão do litígio, né? Em não fazer nenhuma intervenção, vamos esperar as coisas se definirem, até mesmo porque também tem a questão material. Eu preciso respirar um pouco mais para fazer alguma intervenção lá. Tá. Mas a manutenção a gente tem feito, né? Tenho ido, tenho pedido para limpar o terreno. Né? Entendi. E essa nova São Luís, ela tem problemas na área? O que a gente sabe, né, é que não conheço essa história. O que a gente sabe é que o seu Diego seria filho do seu Ceará, o Ceará que é uma pessoa que está envolvida lá com um litígio com a comunidade do Quebra-Pote como um todo, desde a década de 80, brigando pela questão dessa posse dessa terra lá, alegando essa propriedade, né? Inclusive com a associação de moradores lá, tem vários conflitos, inclusive conflitos lá. Entendi. Essa pessoa que vendeu, a dona Helena, ela fazia o que nesse terreno? A dona Helena, ela comprou do seu Ferreira e fazia a manutenção. Ela colhia de lá as mangas, caju, o coco, né? E eventualmente plantava lá uma macaxeira, uma coisa assim. É assim que ela se manteve lá, ela e o seu Luiz. Tem um E de terreno quem em é a frente. propriedade do terreno? O senhor chegou depois desse conflito a investigar isso? Não, a propriedade não se chega, eu não consegui chegar a ela porque todas as informações dizem que lá são terras devolutas e que de um determinado tempo para cá apareceu, né, o seu Ceará, né, e depois a Nova São Luís, com essa documentação alegando serem os donos da terra. Ok, perfeito. Eu pergunto ao doutor Felipe se tem perguntas. Excelência, tenho-se perguntas. Pode fazer. Senhor Jorge, bom dia. Bom dia. Qual era a frequência que você visitava o local? 1, 2 vezes por mês, às vezes mais frequentemente, 1 vez por semana. E além da manutenção, você fazia alguma outra atividade na área? Reuni lá uma vez alguns amigos, foram lá conhecer, reunimos lá, passamos uma manhã inteira por lá, nas árvores, embaixo das árvores, levamos comida, né? Passamos o dia por lá. E como era o estado do imóvel quando você adquiriu ele? Bem conservado, do jeito que está lá hoje, né? O terreno limpo, né? Efetivamente, como a gente não está lá, não está morando, a gente não vê a necessidade de estar limpando todo mês, mas 1 vez por ano, 2 vezes por ano, a gente faz a manutenção, a limpeza, né? E todo mundo sabe, né, que ali tem gente efetivamente que cuida dali. Esse imóvel em discussão aqui no processo, ele fica mais próximo dos núcleos habitacionais da comunidade ou mais próximo das chácaras? Mais próximo das chácaras. O senhor teve algum conflito nesse meio tempo com o senhor Aloísio, que é o vizinho do imóvel? Não. Inclusive o senhor Aloísio, né, comprou um terreno lá na frente que dá para... fez um investimento grande, limpou o terreno, inclusive colocou uma parte do seu, né, do material que recolheu por lá dentro do meu terreno, mas efetivamente nem discuti isso com ele porque não é da minha índole, né, a questão do litígio com ninguém, e
né, mas só chamei a atenção do pessoal que estava trabalhando lá, né, que eu poderia um dia também estar limpando o meu e jogar os dejetos, né, para o outro lado, mas nada que, nenhum tipo de litígio. Tivemos agora, depois de todo esse... da São Luís ter vendido para o seu Paulo Jorge, eu chegar lá e ter o conhecimento de que, depois da liminar, inclusive, né, a gente chegar lá e encontrar com o seu Aloísio, né, que pegou uma extensão do terreno lá atrás e disse que comprou também da Nova São Luís. E aí ele já tinha plantado lá o milho, algumas coisas, que no momento que eu cheguei lá, que eu encontrei com ele, inclusive foi no dia que o oficial de justiça foi foi lá para notificar quem efetivamente estivesse lá. E aí foi dito lá para o senhor Aloísio, né, que a justiça havia me reintegrado a posse e que ele não deveria mais. E eu coloquei para ele que ele poderia cuidar da plantação dele, que afinal de contas estava ali, ele plantou lá milho e feijão, que ele poderia colher sem problema nenhum. Nesse meio tempo, o senhor fez algum requerimento para ligação de energia para a CEMAR? Não, porque eu não vi essa necessidade, né, naquele momento de fazer isso, né, já que a gente tinha mais de 20 anos ali de uma cadeia possessória sem nenhum tipo de contestação, eu não vi essa necessidade de marcar um... Talvez tenha sido um equívoco meu. O senhor saberia me informar se as fotos da petição inicial são antes do suposto esbulho ou depois? Não sei precisar. Tá. Sim, mais perguntas. As fotos feitas por nós? Sim, por vocês. Não sei de precisar. Tudo bem. Tá, sem mais perguntas, Salles. Doutor, perguntas? Tenho só uma pergunta só. Bom dia. Bom dia. Eu queria saber se... o senhor disse que chegou lá com o intuito de morar no local, certo? Porque o seu trabalho era próximo. E ao longo desses 5 anos que o senhor disse que tem posse, o senhor jamais construiu alguma casa, alguma acessão lá nesse terreno? Construiu alguma coisa? Vou repetir qual é a minha condição material nesse momento. Eu pago um empréstimo que é volta de R$700 em uma matrícula, mais 300 e pouco, eu pago mais de R$1.000 de empréstimo que eu fiz para pagar esse terreno. Então eu preciso dar uma aliviada nessa situação para investir lá. Entendi. Sem mais perguntas. Esclarecido. Pode encerrar.